Fala pessoal, vamos atualizar o mercado aqui no Bitcoin. Nada de muito novo, só vou abordar aqui os principais suportes e resistências do curto prazo, né? Carnaval praticamente não teve movimentação, ainda não confirmamos nenhum fundo no semanal também. Ó, note que no tempo gráfico semanal não houve nenhum rompimento de máxima do anterior, né? Tivemos aqui um movimento aqui que vamos ver se ele se assemelha com o clímax. Deixa eu ver aqui. Eu não considero isso aqui um clímax no semanal, tá? Esse movimento aqui. No diário, vamos ver. No diário isso aqui pode ter sido um clímax, tá? De movimentação, né? O que estancaria a queda a curto e médio prazo. Porém, né? A gente está muito fraco na subida. Ó. Tivemos aqui um clímax, uma leve recuperação e agora estamos andando em um mercado lateral, tá? O range do diário, ele vem desde esse topo aqui, ó, de 90 mil, tá? Até 59 mil, mais ou menos. Esse daqui é o range do diário, ó, tá? Então, aqui puxamos a FIBO, tá? Acima de 0,5 da FIBO, a gente sabe que é a zona de ursos. Então, quem está buscando short, gostaria de shortar nessa região aqui, ó, tá? Que vai aqui de 75.300 até o topo aqui de 91.150, 91.200, tá bom? Então, essa região aqui é a região que a gente buscaria uma entrada short, tá bom? Agora sim, de curto prazo, o que a gente vê? Nós temos aqui, confluindo com 0,5 da FIBO, esse order block resistência, que está aqui 50% do order block nessa casa aqui de 76.967, né? E caso romper essa primeira resistência, a gente tem a resistência top fishing, que é a resistência mais forte de toda a tendência de baixa, que está na casa aqui dos 89.780, né? 50% da resistência, tá? Do order block. Tá? Por que aqui, né, eu considero o top fishing e a resistência mais importante? Porque foi esse topo que originou o movimento impulsivo de baixa, que tinha rompido o fundo anterior mais importante, que era esse. Esse aqui era o fundo do movimento mais importante, que sustentou o mercado lateral aqui e depois teve movimentação de baixa com intensidade, com força, com volume crescente, gerando ineficiência, que rompeu esse fundo aqui. Então, o topo que fez isso se torna uma resistência forte, e é esse topo aqui, entendeu? Então, beleza. Então, nós temos aqui esse principal topo, né? O melhor risco-retorno para short é se caso chegar próximo desse topo, né? Então, pontos importantes da FIBO é 0,5, né? E também 0,786, que normalmente é um ponto que os bots de cripto gostam de agir em 0,786, né? Bom, buscando posições long, tá? O que a gente tem assim para pensar a curto prazo, né? Nesse momento a gente está querendo fazer aqui, ó, um padrãozinho de equilíbrio, tá? Então aqui é uma região que pode ser uma tentativa de long para tentar romper esse padrão de equilíbrio, tá? Eu acredito que tem uma chance de rompimento, uma chance relativamente boa de rompimento desse padrão de equilíbrio para cima, pegando a liquidez desse topo e cravando aqui nesse order block resistência, tá bom? Então, uma vez que chegue aqui próximo desse order block resistência, ursos vão procurar no micro, né, no tempo gráfico ali de 1 hora mais ou menos, tá? Um padrão de reversão, né, um ombro, cabeça e ombro, né, alguma coisa assim, sei lá, um movimento de cunha ascendente no micro, tipo nos 5 minutos, né, algum padrão que indique rompimento para baixo, tá? Porque daí teria um stop próximo acima desse padrão de reversão se acontecer nessa região aqui desse primeiro order block, tá? Caso Bitcoin chegue aqui próximo e ele fique consolidando aqui sem fazer um ombro, cabeça e ombro nítido, aí nós aumentamos a chance do movimento impulsivo para chegar até o top fishing e aqui a chance de queda é muito maior, tá bom? Então vamos ficar olhando isso, né? Se o mercado estiver muito fraco, tá? Eu acredito que vai parar já nessa primeira resistência aqui. Tem que ficar esperto, tá bom? Do ponto de vista de fundo semanal, né? Tivemos aqui um clímax no diário, tá? O mercado recuperou um pouco, né? Por hora, analisando aqui esses movimentos
avulsos, tá? Ele está um pouquinho bullish, né? Porque, ó, recuperação rápida, queda lenta. Recuperação meio que rápida, queda lenta. Tá vendo que para subir foram poucos candles e para descer vários candles, né? Então pode ser que a gente tenha realmente mais uma recuperação para cima aqui para chegar nessa resistência, tá? Do ponto de vista bullish também, nós praticamente mal tocamos aqui nesse order block bottom fishing do semanal. Deixa eu ajustar ele aqui, ó. Ele é o último candle de venda, aqui, ó, esse daqui, né? Então falta muito pouquinho para tocar. Então toda essa região aqui, ó, desde esse fundo que já foi feito, tá bom? Mesmo que tenha continuidade de queda, toda essa região aqui é uma região interessantíssima, tá? Mesmo que perca esse fundo aqui de 52 mil, né? Um pavio é uma região interessantíssima para marcar um fundo e ter um repique no tempo gráfico semanal, né? Lembrando que no macro tivemos aqui um choque de baixa, né? Então qualquer repique aqui no tempo gráfico semanal a gente vai ficar olhando para formar um topo descendente, né? E ter uma continuação de baixa e acontecer aqui o boss, né? O break of structure, tá bom? Então posições long dessa região aqui tem que ser posições que você tem que cuidar muito bem do seu gerenciamento, fazer parcial cedo, ajustar o seu stop, né? Para daí surfar. No momento, tá? Não temos ainda nenhum indicativo que esse fundo semanal foi formado, tá? Não tem nada assim que a gente possa falar, né? Porque não teve nenhum choque de alta relevante ainda, nem numa hora, né? Pode ver aqui, ó, o ponto de uma hora, assim, que poderia marcar um choque para mim, seria essa região aqui, ó, né? Mas toda essa região aqui, ó, ela foi, né? Ainda não aconteceu nenhum pivô nessa região, não rompeu para cima, tá? Então, se caso tiver rompimento para cima, né? Tocar aqui nessa resistência, devolver e nessa queda, tá? Não perder esse fundo aqui, ó. Imagine que aqui marque o fundo no movimento, tá bom? Onde a gente está. Inclusive, pessoal, quem quiser alongar tá aqui, ó, possibilidade de long, tá? Eu acredito que, ó, se romper esse topo aqui, ó, tá? Se romper esse topo aqui, que tá com cara de que vai romper, tá? Aí a gente teria um movimento mais ou menos assim. Ó, rompeu, né? Teria um movimento mais ou menos assim, o stop já estaria aqui, stop super próximo, tá? Aí passando, né, essa região aqui, se passar, cravar na resistência lá, entendeu? Como eu falei antes, aí imagine que sofra nessa resistência, volte a cair, não pode perder mais esse fundo aqui, ó, não pode. Aí tem que marcar um fundo ascendente aqui nessa região para ter uma continuidadezinha com stop aqui, tá? Então vamos ver se acontece algum movimento assim também, tá? Então, mas por hora essa possibilidade ainda é muito hipotética, né? Não tem nada concreto, porque não rompeu essa resistência aqui, ó, não fez nenhum choque numa hora, entendeu? Então a gente precisaria de um pivôzinho real numa hora, tá? Para se posicionar em long e pensar que vai ter uma continuidade alta. Então, por hora, quem quer fazer long tá pensando no tempo gráfico menor ali, ó, de 15 minutos para baixo, tá? Então tá trabalhando aí nesse time frame e fazendo scalpzinhos, né? Bom, acho que de Bitcoin é isso que eu tenho para falar, né? Por mais que marque o fundo semanal aqui nessa região ou a partir desse fundo aqui, a gente tem que fazer um take cedo, tá? Porque muita chance de dar um repique no semanal quando tiver ali próximo ali de um 4 horas sobre venda, batendo numa região de order block e resistência, né? Que é algum order block do diário, que são esses dois aqui que eu pontuei, né? Principais, tá? Tem chance do movimento sentir e voltar a perder essa resistência aqui, esse suporte aqui, tá bom? Bom, acho que é isso que tem, vamos acompanhar e qualquer coisa ali tem um pedido de análises para vocês pedirem, né? Altcoins, vou dar uma mapeada, no carnaval fiquei meio off, não mapeei nada ali interessante até o momento, tá bom? Um abraço!